tem 15 pessoas online. Eu queria chamar, gente. Eu fiquei por mais de um ano trabalhando nesse trabalho, assim, não quis ficar assim só pra nós, mas tem que compartilhar com todo mundo. Pode começar, professor? Vamos começar então. Eu vou fazer aqui uma abertura da defesa do TCC, da Joana. Foi um trabalho longo, né? Sim. Teve essa pesquisa de campo, com certeza que ela vai fazer uma apresentação à altura do período aí que ela ficou, né? Esse tempo todo. Então, o trabalho da Joana foi conectado. Estou muito feliz de ver todos vocês aqui, visualizando, também participando. Então, vou deixar a palavra para você a partir de agora. Você vai ter 20 minutos para fazer a apresentação. Antes de tudo, eu também quero agradecer aqui a presença da professora Ana Maria, que aceitou gentilmente esse convite e dispôs do seu tempo precioso para poder fazer essa avaliação. Certo. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, muito obrigada. Meu nome é Giovana. Eu vou falar sobre o fluxo conectado, fluxo com movimento em rede. Esse trabalho ele teve orientação do professor Dr. Thiago Cardoso Franco. Bom, Moreto, em 2015, ele fala que o funk, desde seu surgimento, ele é um gênero que ele vem da favela, né, ele vem de classes mais baixas, e que ele foi visto com maus olhos por parte da sociedade, chegando a ser associado com uma não cultura. Então, existia um estereótipo do funkeiro, que são as pessoas que consomem o funk, e existe uma associação ali entre a criminalidade, o funkeiro com a criminalidade. Então, a partir disso, a gente desenvolveu a questão do problema, que é até que ponto o fluxo é um movimento conectado a partir de um coletivo de identidades. O objetivo do nosso trabalho tem como objetivo geral compreender o baile funk como metodologia conectada e tem 3 objetivos específicos, que são identificar a existência de uma identidade dentro do baile funk, discutir o fluxo como uma conectividade para o desenvolvimento informacional e refletir e debater sobre o movimento funk. Tendo essa questão da teoria, né, acho que é muito importante a gente falar sobre ela, que eu trouxe alguns aspectos das teorias digitais de comunicação, que eu trouxe a conectividade, identidade, a música e cybercultura e as redes sociais. A conectividade, ela pode ser definida como uma junção das práticas de comunidade de forma online e offline, segundo o Vandinho de 2013. Identidade, no meu trabalho, eu falo muito seguindo a teoria de Kafka, mas eu trouxe o que a TV de 2014 fala, que é que através desse saber espaço, o indivíduo torna onipresente e onisciente. Ou seja, ele fisicamente está aqui, mas ele pode estar em qualquer outro lugar do mundo por conta do cyberespaço, ou seja, por conta do ambiente digital. Um conceito de música cybercultura também é muito presente no meu trabalho, porque, segundo Pierre Levy, em 2010, a gravação de estúdio ela passa por um processo de convergência. Ou seja, antigamente, uma pessoa produzia uma música, ela tinha que passar por gravadoras, tinha que gastar muito dinheiro com isso, e hoje, com acesso muito mais fácil devido à tecnologia, as pessoas elas conseguem fazer suas produções de forma mais caseira, né, em casa. E rede social também é uma coisa muito importante que eu trago no meu trabalho, que é definido por Casas em 1996 como um conjunto de indivíduos interconectados que compartilham relações, informações e recursos através de plataformas tanto online quanto presenciais também, né, físicas. Já que a gente está falando sobre funk, eu vi um pouco sobre alguns aspectos muito importantes nessa construção do funk, desde a sua história, sua diversidade e suas conexões. A história do funk, ela nasce nos Estados Unidos e ela vem para o Brasil em no final dos anos 70, começo dos anos 80, no Rio de Janeiro, e ele passa por uma evolução muito grande, né, até chegar em São Paulo, que a principal característica do funk de São Paulo é o funkificação, que ficou muito famoso, principalmente em 2013, com os rolezinhos, que é um fator de conexão, e com a morte do MC da Leste também, que também aconteceu num baile em 2013. Sai em 2007 fala que o funk criou sua própria linguagem e que se consagrou como gênero. Então, embora tenha essa história
tem o funk pop, como o funk da Ludmilla, o funk love, o funk ostentação, o funk proibidão e diversos outros. E as conexões, como eu falei, do rolezinho e o fluxo, que são os bailes que acontecem nas comunidades. Esse trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo exploratória do uso de etnografia de redes digitais com a aplicação de entrevistas culturais. Embora eu fale sobre essa questão da entrevista, na verdade, houve-se diálogos, porque eu tive relações, conversas com várias pessoas que frequentam os bailes funk de São Paulo, e assim, houve uma imersão realmente assim, em relação a conteúdo, em relação a contato, fiz videochamada com pessoas que frequentam o baile funk, então realmente eu tive uma imersão com esse público. E através disso, eu posso falar sobre os diálogos compartilhados. No meu trabalho, eu separo em três partes. A primeira parte é o público que frequenta o baile funk. Eu conversei com pessoas que vão nos bailes de funk, principalmente o baile da Lipa, o baile da 17, com pessoas que tocam no baile funk, são DJs, e também com pessoas que produzem o baile funk, né? Então, um ponto que eu acho interessante ressaltar é sobre os espaços públicos para o lazer. Celeste 2008 fala que os espaços públicos são locais de encontro que possibilitam uma troca de experiência e de formação de conexão significativa entre as pessoas da comunidade. E aí eu trago algumas falas de pessoas que frequentam o baile funk, que uma é a C que fala: não achava o baile a melhor coisa do mundo, mas era o lugar onde eu encontrava meus amigos, eu dava risada. Jerry, de 19 anos, fala: tem muita gente que é contra o baile funk, mas é uma cultura nossa, não só de São Paulo, mas do Brasil. Isso aqui também é um lazer nosso. A influência da cibercultura, Levi fala que a música desempenha um papel muito importante na construção do imaginário daqueles indivíduos. Então, existe uma relação entre cultura, tecnologia e também comunicação, onde possibilitam e influenciam nas percepções e também na curiosidade de vários jovens, né? Então, eu trago algumas falas de pessoas que frequentam o funk que falam, né? Eu sempre ouvia falar do baile da 17, do Bego, ouvia 1 milhão de músicas. Então, essa relação da música com o que realmente acontece, então as pessoas com a música dão a vontade, conhecem, tem essa questão de conhecimento, né? Tem até a IE também que fala: eu não sei exatamente como eu fiquei sabendo da existência desses bailes. Acredito que foi através das músicas que basicamente são mencionadas. O sentimento contraditório. Santiago, em 2013, fala que para as pessoas que não são daquela comunidade, né, as músicas que são da favela, como rap e funk principalmente, ele traz um sentimento contraditório, ou seja, ele traz um sentimento de medo e estranhamento, mas ao mesmo tempo de atração e curiosidade. Entra naquela questão de: eu sempre tive vontade de ir, mas eu tinha medo. E aí, em uma das conversas com um dos meninos que tocam no baile, ele não é da periferia, mas ele é de uma região próxima, e ele toca muito nos bailes. E aí ele conta, né? Quando eu tive a primeira oportunidade de ir para tocar, fui com muito pé atrás, com preconceito. Porém, quando eu cheguei, foi uma energia muito diferente, me deu mais animação para continuar. Agora, falando sobre essa perspectiva de quem produz a música, né? A gente traz o autor, o Levi, que é Levi, que ele fala sobre esse processo de convergência que aconteceu com a música. Então, antigamente, né, tinha que passar por produtora, gastava muito dinheiro, e agora com a cibercultura, e com essa conectividade e tudo mais, isso possibilitou que os DJs eles assumissem o papel de produção. Então, eles conseguem produzir de uma forma muito mais acessível, né? Então, eu trago os dois DJs que eu entrevistei, que é o Jerry, de 19 anos, que ele fala: nunca pensei em trabalhar com funk, mas na escola eu tive que fazer um poema. Então, eu escrevi, coloquei uma batida de funk e postei no YouTube. Em uma semana, meu vídeo tinha 1000 visualizações. Em 2 semanas, tinha 3000 visualizações. A gente vê esse impacto da tecnologia ali e tudo mais. GJ, de 18 anos, ele fala: comecei a pesquisar no YouTube, vi vários tutoriais
comecei a fazer por curiosidade. Em poucos meses, eu estourei com uma música e continuei. Ele começou a produzir música com 14 anos de idade. E já que a gente está falando sobre digitais, não tem como não falar das redes sociais. Então, as redes sociais, elas têm um poder muito grande. E Casper fala, né, que existe um fenômeno denominado como interconexão global, que é quando as redes sociais elas permitem que notícias, ideias, conteúdos, elas espalham por uma escala até global. E aí eu trago o exemplo de DJ Jota, que é um dos DJs que fala. Teve um baile que eu coloquei lá na Zona Oeste, que eu fiz um vídeo marca organização. Eu tinha 3 mil seguidores. Depois que eles compartilharam, uma certa 10 mil seguidores. Então, assim, de uma hora para outra, o menino explodiu. E aí também, agora considerando o ponto de vista de quem produz, né, os bailes funk, de quem está ali na organização, eu conversei com um rapaz com a OBS. Ele é designer do baile do da 17, que é o clube que organiza o baile da 17, também é um dos organizadores do baile da Limpa. E ele falou muito sobre essa questão da relação do baile com a comunidade, né? Viana, em 88, fala que todas as músicas de gênero periférico, como rap, como funk, eles são importantes para o empoderamento de jovens da periferia. Fala que eles também, através da música, têm uma ferramenta muito importante para a transformação cultural dos meninos e também da relação social também. O VS, ele fala, né, que é um desse rapaz que eu entrevistei, que no bairro tem vários bares e cada um tem a sua família que precisa de comida, precisa pagar suas contas, e o baile proporciona isso. Então é muito mais do que só uma festa, tem toda uma relação ali também até econômica. E ele também fala um exemplo de um rapaz que hoje trabalha com funk, que ele é DJ e que ele era traficante. E que o funk, a música, tirou ele dessa realidade e passou ele para um outro lado, né? Aí ele fala, o funk mudou a vida dele, e hoje ele consegue viver do funk e proporcionar coisas para a família dele através do funk. Nas redes sociais, eu analisei 3 perfis no Instagram, que é o perfil oficial da 17, o perfil do Elipa Produtora e o perfil do Elipa é o Fluxo. E eu trago alguns dados em relação a número de seguidores, quantas pessoas eles seguem, média de curtida, que é em média de 10 a 17 mil curtidas cada post, média de comentários, média de visualizações e taxa de engajamento. A menor taxa de engajamento é de 2,6%. Então, assim, tem perfil que tem 5% de taxa de engajamento. É uma quantidade considerada boa. Em relação a esse print, foi um print disponibilizado por um dos meninos, que é os insights de um post do aniversário da 17 de 13 anos, que aconteceu no final do mês passado. E nesse print a gente consegue ver que apenas um post, teve mais de 1 milhão de reproduções no Instagram, mais de 29 mil curtidas, mais de 27 mil compartilhamentos e mais de 2 mil pessoas salvaram esse post. Além de, foram 600 mil pessoas que foram engajadas com esse post, considerando que mais de 500 mil dessas 600 não são pessoas que seguem o perfil. Então, analisando isso, é um fato que a cybercultura, que na cybercultura há uma interconexão participativa dos próprios consumidores. Ou seja, a gente vê isso na quantidade de pessoas que compartilharam. O consumidor, né, a pessoa que frequenta o baile, ela compartilha e se torna também participativa na divulgação do próprio evento. Materiais de divulgação. Eu trouxe 3 exemplos que são Reels, que eles publicam nas redes sociais deles, que alguns deles, inclusive, foram feitos pelo VS. E assim, por que eu trago o material de divulgação? Porque eles têm uma característica artística muito própria. É muito diferente do que você vê em outros eventos. Então, essas artes, elas acabam se tornando uma manifestação visual da cultura periférica. Isso torna única. Isso que traz é uma forma também de comunicação deles, né? E as conexões do bairro. Que a Levi fala em 96 que a identidade do sujeito pós-moderno ela se torna virtual. E a Levi de 2014 em 2018 fala que existem novas formas de
interação das pessoas, ou seja, essas interações elas se tornam também virtuais, elas não são mais só presenciais, né? E aí eu trago um aspecto, vou falar sobre identidade, sobre os bondes. Os bondes não tem literatura que fala sobre eles, e os bondes são nada mais do que grupos de pessoas que se juntam e vão para o baile juntos. São rapazes, são moças que se juntam e vão. E eles têm muitas coisas em comum, como por exemplo, eles gostam da mesma marca, eles gostam do mesmo baile, eles são de uma região específica. E aí é muito legal a construção, porque eles têm perfil no Instagram, eles têm um jeito de falar próprio. O KH, que é um rapaz que eu conversei, ele até fala, né, tem muito bonde. Daí tem um com o outro e eles se jogam no Instagram, bonde, aparece um monte de perfil. E é bem legal porque ele fala, né, que tem o bonde da Quicksilver, o bonde da Lacoste, são meninos que só usam roupa da Lacoste, meninos que só usam roupa da Quicksilver. Meninas que só usam Planet Girl, então tem muito essa relação com marcas. E a gente vê também uma semelhança desses bondes com famosificação, porque a famosificação fala muito sobre marca, e esses meninos estão muito ligados com marcas. E também o fluxo, né? Que é um ponto muito importante, porque na literatura fala muito sobre o fluxo e fala muito sobre o baile, mas eu não encontrei literatura que fala qual é a diferença entre eles. O baile, ele tem hora marcada, ele tem um dia que acontece, uma hora que acontece, é sempre no mesmo dia, sempre no mesmo local, e a divulgação dele é no Instagram. Já o fluxo, não. O fluxo, ele tem uma relação muito... Acabou de acontecer, eu estou aqui em casa com os meus amigos, vai chegando gente e quando vê a rua está tomada de pessoas. E a forma de divulgação dele é diferente, porque eles normalmente não tem um dia certo para acontecer, eles simplesmente acontecem. GR, 19 anos, ele até fala que os fluxos eles não são ligados a redes sociais abertas, como o Instagram, mas sim em grupos de WhatsApp e ligações também. São organizados, mas atrás das cortinas, e estão totalmente ligados às redes sociais. Por que eles acontecem atrás das cortinas? Porque eles não têm autorização da prefeitura, por exemplo, para acontecer. Não tem autorização para fechar uma rua para ele acontecer, mas ele acontece. E KL, que é uma moça de 26 anos, fala, né, que as redes sociais têm o papel de divulgar na sua própria rede. E aí as pessoas vão se convidando, é uma divulgação instantânea. Então, eu estou no fluxo, compartilho no meu Instagram, a outra pessoa que me segue vê, quando tem um monte de gente na rua. E minhas considerações finais. As redes sociais elas são importantes para a disseminação da cultura funk, tanto no que se refere à produção musical, quanto também à divulgação dos bailes e dos fluxos. A globalização, e a relação tecnológica possibilitam a expansão da acessibilidade musical, que é o que eu falei sobre o DJ, agora poder conseguir produzir uma música sem gastar muito dinheiro como produtora. O fluxo se torna um movimento em rede na junção das práticas online e offline. No momento em que ele tem essa relação do online e do offline, né, do momento em que ele é do online, passa para o presencial, ele se torna um movimento em rede. E os bailes eles podem funcionar como centros de disseminação de informação de tendências, como na questão dos bondes, que falam sobre as marcas, o que a galera está vestindo hoje, né? E os fluxos eles têm também o papel de oferecimento de lazer. Como eu falei, é muito mais do que só um evento. É uma relação muito maior que isso, porque aproxima o jovem periférico da própria comunidade dele, dos amigos dele e da própria cultura. Essas são minhas referências. E é isso, muito obrigada. Bom, vou passar então a palavra para a professora Mariana Canaveto, que é a nossa convidada, né? Gentilmente aceitou o nosso convite. Muito obrigado, professora, por ter aceitado. É um prazer ter você aqui. Tiago, eu que agradeço a oportunidade, a confiança de vocês. Eu acho que a gente sempre, todo mundo que a gente vai, a gente está aprendendo alguma coisa. Especificamente hoje, né, com esse TCC, eu acho que tem um processo de leitura e de trabalho muito cativante. Né? E falar de cultura também é muito isso. Né? Cultura, para mim, é uma coisa muito cativante, uma coisa muito importante de ser discutida e de ser vivida. E é um pouco disso que você traz. Você traz uma discussão, você traz uma vivência, uma experiência, né?
Então, no geral, assim, eu agradeço por poder ler isso, poder presenciar um pouco desse momento, nessa discussão. E vou trazer algumas reflexões. Eu acho que eu fiz muito mais reflexão no seu trabalho do que qualquer outro apontamento. Tem algumas questões estruturais que eu trago no final, enfim, mas é que ele realmente foi muito instigante, assim, de pensar como acontece, né? Como acontece o fluxo, como acontece o baile, como o funk, ele está há tantos anos presentes na nossa vida, né? Os funks, em geral, a diversidade de funk que tem, que é algo que tem uma importância muito grande, já está mais do que na hora de romper qualquer estigma, né? Que traz esses preconceitos. Enfim, vamos lá. Então, são reflexões mesmo. No geral, só para não passar, né? Acho que todo o trabalho, você escreve muito bem, você escreve muito bom, eu gostei muito, foi muito divertido. Acho que você trabalhou muito bem na teoria. Faz uma revisão da BNT, uma revisão geral de entrega de trabalho, foi isso, básico. Eu acho que o que importa mesmo são as reflexões. E a primeira delas que eu faço, e que eu fiz assim, logo que comecei a ler, né, é quando a gente se depara com a perspectiva do que é cultura. E quando a gente pensa o que é cultura, a gente entende todos os preconceitos que envolvem o funk, né? Porque cultura tem uma perspectiva super elitizada, né? Majoritariamente assim, elitizada, uma identidade branca, então a gente fala de uma cultura branca, né? E onde esconde, né, o que vem da cultura negra, né? Eu acho isso muito importante, né? Eu pensei muito, não só no funk, mas em questão ao samba e à bossa nova. Começou daí no trabalho. Exatamente. Foi a primeira reflexão do trabalho. Porque a bossa nova tem toda aquela relação da maravilha do Rio de Janeiro, da Maria Carmen, sabe aquela imaginário, E o samba sempre foi novo. Até o momento que as pessoas começam a ir no morro, gostar do samba e querem chegar no carnaval e assistir os ensaios de escola de samba, né, viver aquilo. Ainda com muitos preconceitos, mas onde, né, você traz a visibilidade, né, e onde os interesses, a partir dessa visibilidade, eles vão se inverter. Então, os ensaios eles começam a ser as pessoas que antes olhavam só ali, porque ela cultura dos anos sul, já querem participar de uma outra experiência, de uma outra vivência, né? Ainda que sem enxergar o significado daquilo. Você até vai falar de apropriação no final, sim, para os primeiros reflexões sobre isso. E o funk é isso, né? O funk está cheio de preconceito, cheio de estigma, e as pessoas não enxergam, não querem enxergar, simplesmente ignoram mesmo que é uma expressão social. É uma expressão social, uma expressão corporal. O funk é lazer. E o funk é ostentação também para um grupo, né, dentro do funk. Então, são muitas identidades dentro de uma coletiva, né, que é o funk. São identidades que eu acho que vai aparecendo no seu trabalho. E aí, lendo, eu estava fazendo reflexão junto, que foi bom encontrar ali, que são as batidas. Então, cada estilo do funk ali vai ter a sua batida, esse estilo de roupa, né, que não são os mesmos. A dança também não é a mesma, né? O funk carioca tem uma característica, o funk paulista tem outra característica, que são os passinhos. Então isso vai mudando, né? A gente tem essa diferença grande do carioca e do paulista. E como todos esses estigmas envolvem uma cegueira da realidade. Né? Então as pessoas que realmente não querem, não enxergam, ou ignoram, ou são um pouco políticas mesmo, né? De entender os conflitos existentes na sociedade que a gente vive e por que a gente cria todos esses preconceitos. Bom, aí essa foi a primeira reflexão, assim, pensando na questão cultural, né? E aí na questão da conexão, que é o propósito, você trabalha bastante isso, né? Que como o digital ele trouxe a visibilidade, ele trouxe a viralização, né? Ele tirou o funk só ali de quem vivia no baile, que seja, né, não fluxo, mas baile, informal. E aí começa a chamar a atenção de outros grupos, de outras localidades, e romper essas barreiras. E eu fiquei pensando muito assim, no que o TikTok faz hoje, lógico que o Instagram também faz, mas o que o TikTok faz hoje, que ele entra nessa realidade, ele traz mais visibilidade. Eu fiquei pensando em alguns exemplos, que teve o Lovezinho, que foi bombou por causa disso, né? Você tem três? Que é a MC.
E bomba por causa de um influenciador que vai lá, faz uma dancinha, as dancinhas fazem bomba lá. Inclusive, é uma coisa que eu não falo no trabalho, mas uma das conversas com os meninos, eles estavam contando que eles às vezes pagam influenciadores para eles fazerem viralizar a música que eles produziram. Então, assim, tem muita coisa que a gente vê que viraliza, que a gente não sabe exatamente. Antes de tudo, sabe? Antes de viralizar, eles pagam para e consegue viralizar. Consegue. Inclusive, o Lauzinho consegue, sim, viralizou, foi ótimo, era uma música acho que de um ano, tá vendo, né? Já estava aí. Aí viraliza, aí é um problema para ela, porque também entra na questão dos plágios, direitos autorais, né? Enfim, mas tá disparado, foi a primeira música tocada no Spotify, essas coisas, né? A Anitta usa muito isso, eu tô falando do pop, claro, da capacidade financeira. Mas a Anitta, ela utiliza, ela sabe utilizar o digital para fazer com que a música dela tenha essa viralização e não só no viralizar e usar esse evento, mas conseguir trazer elementos da cultura funk para as músicas dela. Essa semana, inclusive, tem um lançamento do Funk Rei, que é gravado, né, em comunidade, com várias características, várias marcas de identidade presentes. E lógico que o Instagram é a mesma coisa, né? E eu acho que com o seu trabalho, aí são reflexões não me engano de teorias que você trouxe até alguns resultados, mas o seu trabalho mostra como o Instagram e as redes privadas, né, WhatsApp e tal, que são fechadas, mas como que ajuda a organizar. Né? O TikTok talvez não faça isso, o TikTok a gente vê como uma viralização, mas o Instagram organiza, então você consegue ter o perfil dos bailes, consegue chamar as pessoas a partir disso. E isso está muito presente nas falas, né, na análise que você traz. E aí tem o alcance, tem a localização de informação, conseguir chegar em pessoas que nunca imaginaram que iriam para o funk. A gente vai com todas as barreiras, né? E aí, quando eu olho assim, para a teoria, assim, para o resultado do seu trabalho, você traz essa expressão, né? Isso fica muito claro. O funk está trazendo uma narrativa social, várias narrativas sociais, né? Uma realidade e retratos. Então, você traz vários retratos aí do funk que são dados culturais para romper esses estigmas, né? Você até fala da comunicação sexual, da vista, mas por que a gente vê assim? Por que a gente vai julgar? Primeiro, eles estão falando de uma realidade. No fim, gente, as pessoas só querem chegar em casa depois de trabalhar, de viver a realidade que elas vivem, poder se arrumar e encontrar os amigos, se divertir e falar de coisas da vida que são reais. Acho que todo mundo agrada muito isso. E a mesma coisa no trabalho. Né? Essa é a realidade que elas vivem. E aí isso mostra todos os significados, né, e a representação que o funk traz. As entrevistas mostram, que eu acho que é claro, que é a questão do orgulho do local, que as pessoas veem o que elas fazem, como elas vivem, e o desejo por um lazer. Eu acho que logo, né, esses dois pontos, eles já entrando nos diálogos ali quando eu olho, eles trazem elementos muito interessantes, né? Então, quem participa do baile, e que eu acho que os diálogos eles vão se encontrar. Né? Então, mesmo o DJ, quem produz, quem participa, tem a mesma percepção do que acontece, separação apenas didática, né? Trabalho metodológico, mas as pessoas que participam deixam muito claro isso, essa questão do orgulho e do lazer, né? Tem uma fala que fala do encontro e integração social. Né? Então, isso é muito interessante, e é interessante a gente perceber o que significa isso. Significa que as pessoas querem ocupar um espaço público. E aí a gente tem essa questão de que os espaços públicos hoje, eles precisam ser ocupados e muitas vezes não existem condições para a gente ocupar o espaço público. Né? A gente está muito voltado no nosso lazer para o espaço privado. Uma ida no shopping. Então, muitas cidades não têm parques, né, para você fazer. E aí existe um movimento que se organiza e que faz todo um fluxo de informações para se organizar e aproveitar o espaço público para ter o lazer. Eu acho que isso é incrível, isso tem que acontecer enquanto o movimento por mim vai até para o nível de um movimento social, assim, né, toda essa organização para ter uma representação, para ter uma sensação de pertencimento, né, que é o que as falas trazem, né.
E aí, são vários elementos, né? Então, o diálogo é muito claro da cultura com muitos traços da realidade que as pessoas vivem. A conexão, literalmente, da digital permitir atrair, criar o fluxo. Então, atrair pessoas tanto para o bairro, mas também conseguir criar o fluxo. E traz a questão da apropriação cultural, que eu tinha falado. Que a apropriação, quando as pessoas olham ali na internet e falam, nossa, isso pode ser legal, porque, na verdade, a gente não faz mais público, muita gente gosta do funk, mas não viva ali na favela, na comunidade. Quando as pessoas olham isso, elas vão experimentar, eu tinha medo, mas eu fui. Para quem vive isso, para quem tem essa sensação de pertencimento, para quem vê isso com significado de representação, muitas vezes se torna mesmo a apropriação, né? Por parte de alguns grupos. Isso também está acontecendo, eu vi esses dias relatos na internet, na Pedra do Sal, no Rio de Janeiro, né? Que é um espaço de samba, do movimento negro, de cantar, samba de raiz e tal, e as pessoas invadindo aquele espaço sem respeitar o significado daquilo. Tem pessoas reclamando pela internet, depoimentos, reclamando em relação a isso. Então, acho que tem essa sensação, mas, por outro lado, né, aquela sensação que talvez, para quem continuado no movimento, perde o significado, atrapalha o significado. E, por outro lado, tem todo um movimento de preconceitos. As pessoas entendem que a situação comunitária ganha visibilidade, tudo isso. E é o que os diálogos estão mostrando, né? Os diálogos cruzando aí com as teorias que você traz. E aí você tem, tanto no bairro, né, saindo desse bairro tradicional que funciona mais pelo fluxo, uma forma do fluxo conseguir firmar essa identidade, firmar esse pertencimento como algo que ele não está pronto. Ele vai ser auto-organizado, ele vai surgir, né? Então tem esse fortalecimento. Enfim, aí acho que o DJ também, né, quando fala, traz isso, a visibilidade, o crescimento, o sucesso, a autogestão, porque as redes proporcionam isso. Não sei se eu vi há um tempo uma reportagem, eu não sei se foi do. Foi de algum programa da Globo, que estava mostrando, né, as pessoas fazendo as músicas para tocar no fluxo, para tocar depois do Mega Funk chegar lá no Mega Funk, né, que tem assim, toda uma estrutura. E a perspectiva dos produtores também, né, da importância econômica, do potencial de transformação da música, desse encontro de diversidades e identidades. Como tudo isso proporciona essa oportunidade de fazer um espaço para o encontro de várias identidades, mas que estão ali com uma identidade coletiva para se sentir representadas, né? Eu acho que é uma riqueza cultural muito grande, né, e que quebra algumas lógicas de vivência cultural, porque o olhar digital ele vai permitir ainda mais esses encontros e essas formas de organização. Bom, eu acho que esse é o ponto-chave, né, que aí você chega lá no final do trabalho, mostra que essa construção e a união das identidades presentes em diversas dimensões. Inclusive, eu estava procurando te colocar isso. Das imagens, que as imagens fortalecem, as imagens mostram qualquer identidade, então tudo. Lá quando a gente fala da roupa, do passinho, do estilo de dança, das batidas, as imagens também, então elas fortalecem. E acabam conectando pessoas para fortalecer essa narrativa, né, social. Essa foi uma reflexão geral que eu estou fazendo, assim, e que eu acho muito interessante, mesmo muito instigante pela riqueza, né? E por conhecer, quebrar a lógica de um aspecto cultural, e a gente consegue fazer uma imersão, eu utilizo essa palavra, né? Fazer uma imersão nessa realidade. E aqui são umas questões estruturais, que eu acho que vale a pena vocês começarem, também considerem que achar pertinente. Questões estruturais mesmo do texto, que eu percebi, mas primeiras questões teóricas. Na verdade, isso eu acho que não é uma alteração, é mais um caminho aí, que você trabalhou com o conceito da convergência, né? E o Jenkins, para aproximar ainda mais dessa perspectiva, ele já trabalha, depois de um tempo, convergência desde 2009, mais ou menos, ele vai trabalhar a cultura da conexão, que é um livro de 2016. E eu acho que isso aproxima muito da questão da cultura da conectividade, né, desse conceito, e que as pessoas passam a aderir isso para diversas formas de organização. Então, só um comentário.
Acho que em termos estruturais, talvez agora que passou, sentar, olhar no trabalho e tentar organizar para conectar os assuntos. Né? Então, tem um momento que você fala da sociedade de rede, e aí depois, bem depois eu aparecer em redes sociais. Então, acho que dá para ir, para fazer uma articulação ali na teoria, que tá um texto legal de ler, e talvez essas uniões assim, mais próximas, fica muito melhor para. Fica melhor ainda, acho que é isso, para deixar não fragmentar, né? Deixar articulado. Para análise das redes no final, eu sei que lá traz algumas partes da entrevista, né? Os diálogos ainda não foram apresentados. Talvez pensar uma forma de pegar essa análise das redes, colocar antes das entrevistas, que aí isso mostra de onde sai, né, essas entrevistas, como que você fez esse processo de imersão, que é até uma coisa que você apresentou na metodologia, e talvez deixar isso mais marcado por ser uma proposta geográfica. Como que foi esse processo de imersão? Sabe? Tudo que você vivenciou, né? Eu acho que isso é importante. Talvez vir assim, análise das redes de e-mail, aí colocar as entrevistas, tentar articular as entrevistas, a questão digital que aparece nas redes, não sei. Se vocês estão para não ficar tão deslocados, depois das entrevistas, sim, eu senti falta do fechamento do seu olhar, né? Que é essa sua perspectiva que você amarra na apresentação. Então, depois das entrevistas, pegar o seu problema de pesquisa, né, fazer, mostrar como que isso não se responde, mas qual é a reflexão que você faz sobre esse problema. Né? Eu acho que isso pode trazer, além dos diálogos de quem vive o bacana, o fluxo, trazer um diálogo seu enquanto uma pesquisadora que desenvolveu esse trabalho e que foi esse processo de imersão para conhecer mais esse cenário. Eu acho isso legal, você pode fazer um bom fechamento. Né? E aí eu chego no ponto de objetivo, né, no último ponto estrutural, que é a questão da cultura da conectividade, porque fica muito evidente esse processo on-off, pela teoria e pelas falas, né, isso é muito claro. E aí eu acho que talvez vocês possam pensar no objetivo do trabalho, porque o objetivo da ideia é a ecologia, né? E a verdade, a ecologia não é um conceito que foi trabalhado. Então, talvez, ao invés de ecologia, seja cultura da conectividade mesmo, né? Substituir a expressão. E só para amarrar, mas é uma sugestão. E até outra coisa que eu coloquei dos objetivos específicos, que você fala identificar a existência de uma identidade do ranking. São várias. E isso o trabalho deixa muito claro, né? Todas as identidades. Então, são ajustes aí bem estruturais mesmo, que são considerações, né? Bom, e aí, sobre considerações, indo para a consideração final, eu acho que é muito interessante a reflexão que você traz. Também eu gostaria de, além dessa análise, qual a teoria, o estado do esse, lá no final das considerações, eu acho que você pode imaginar alguma coisa que até te pergunto, gostaria de ouvir, porque você inicia essas considerações falando, olha, como relações públicas. E como relações públicas, eu podia terminar falando, fazendo uma reflexão, assim, uma conclusão. Por que um profissional, por que como relações públicas, essa realidade é importante? Você conhecer isso é importante, né? Por que enxergar o funk como um encontro de identidades, né? E fortalecimento dos laços sociais, que é algo que você traz, é importante, né? Reconhecer como uma narrativa social. Eu vou até já amar, porque eu te passo a palavra, mas aí quando eu olho para isso, eu acho que tem um entendimento de cultura, de diversidades, né? Uma formação humana e profissional crítica muito importante, né? Então, um estímulo de consciência que vai romper aí muitas barreiras e que não é na perspectiva de trabalhar a comunicação organizacional, não é isso, é na perspectiva de formação. E que isso transforma a forma como a gente faz, como a gente é profissional. Enfim, é isso. Parabéns pelo trabalho. Acho que foram reflexões mesmo, gerais, e depois nas questões estruturais aqui vocês vão ver pertinente. Né? Mas foi um trabalho muito profundo. Fica à vontade da comissão. Obrigada. Assim, começando, né, sobre você falar sobre a questão do samba, vou explicar como que surgiu esse tema. Inclusive, eu estava assistindo o documentário da Nara Leão, que a Nara Leão é ninguém mais nem menos a pessoa que,
né? A Bossa Nova surgiu por conta dela. E aí eu fiquei muito assim, pensativa, sabe? Que realmente a Bossa Nova, ela fez com que o samba se tornasse uma manifestação nacional, né? Que ele foi embranquecido. E eu fiquei com essa cabeça assim, cara, o que hoje está passando por esse processo também, sabe? De apropriação cultural, que é da periferia e hoje está tomando novos espaços. O funk. Até na conclusão eu falo, né, que veio a questão do que é a música popular brasileira. Então a gente fala de MPB, a gente pensa numa música elitista, né, de Caetano Veloso, que eu admiro eles pra caramba, mas o que é popular pra gente, né? O funk é uma questão popular, porque ele vem da população. E, assim, eu quis trazer muito por conta disso, sabe? Esses questionamentos começaram a surgir na minha cabeça, desse processo de apropriação cultural também. E aí foi daí que surgiu esse tema, essa temática, e aí a gente começou a trabalhar ela, né? E aí sobre a questão de relações públicas. Eu acho que antes de ser relações públicas, a gente estuda comunicação social. Então entra a partir daí, tanto no primeiro período eu tive matéria de cultura brasileira, sabe? Então acho que está muito na raiz do que é as relações públicas. Porque a gente pensa em relações públicas só na organização, mas não é. É todo o processo social também. As relações dos públicos, né? E quais são esses públicos? Então, acho que a relação principal das relações públicas com o meu tema de trabalho é muito pensando nessa perspectiva do social, o que é a comunicação social, o que é o que está na sociedade, né? Acho super interessante fazer esse fechamento, sabe? Dar uma análise boa, porque você começa falando sobre isso, né? Com relações públicas. É muito legal. Só a questão, só reforçar, né, que a metodologia é como você traz esses relatos, por exemplo, de como surgiu e tal. Eu acho isso uma etnografia tão legal, né? Se conseguir ter um fôlego aí para colocar um pouco mais de conversação, insight sobre isso, eu acho bacana. É isso. Obrigado, professor Mariana, pelas considerações detalhadas, né, pelo trabalho aqui com profundidade. Isso é muito bom. É bom para a gente refletir. O percurso com a Giovana foi um percurso muito gratificante, né? E quando eu estive em São Paulo, e quando eu estou solteiro, era algo que eu tinha pensado nessa relação com o fluxo. Né? Inclusive, essa questão da ideologia é um pouco problema da orientação, um problema da aluna, porque existia outras leituras que foram sendo feitas e acabou não acontecendo. Mas a questão da ideologia ela é porque o fluxo ele é dinâmico, ele é fluido e ele conecta todas as relações humanas, mas também as não humanas. Então, ele forma a ideologia e ele emerge enquanto fenômeno na periferia de São Paulo. Eu tive a oportunidade de ir em alguns desses eventos justamente para entender a perspectiva mesmo da fluidez. E aí, no começo, inclusive, a gente estudar só o fluxo, né? Depois ela foi trazendo outros elementos, né? Para é normal isso para pesquisa, né? Para aparecer. Mas eu acho que, de fato, a gente não trabalhou na ecologia, a gente pode fazer essa operação. Da atividade do Jenkins, não trabalhou. Agora, existem outros elementos, você foi ajudando, aí no mestrado, doutorado, porque isso né? Mestrado, doutorado, para ficar assim, né? Estava toda linda. Porque, assim, um cientista de TCC, né, eu acho que tem que fazer uma leitura inicial dos clássicos, né? E hoje não se fala nem exatamente sobre cibercultura mais, né? O próprio ADC não fala na ideia de cibercultura. Mas qual foi o exercício do era ler os clássicos para ver mais perto dos clássicos, né? Essa ideia.
Então, a gente manteve esses termos básicos nesse sentido, no exercício didático. Né? Mas o funk, a sua própria pesquisa, mostra que o funk está fora dessa cultura. Você tem um movimento funk, né, literário, cyberpunk, que vai se modificando, ressignificando, melhorando as práticas vocais ao longo da história. Então, nesse sentido, eu acho que a Giovana conseguiu, na medida do possível, do que eu propus, né, atender às expectativas. E nós vamos fazer agora, então, você tem mais alguma consideração? Nós vamos fazer uma avaliação, né? Agora, a gente vai pensar, fazer uma avaliação. Eu vou pedir que vocês permaneçam aqui, até a gente vai fazer a apreciação. Eu vou levar o computador porque a aba está no sistema. Gente, bora bolar essa é moral. Ó, os meninos do Vermelho 17 falaram, a gente fala, aí, bora? Quem é amiga? Você tá falando. Fala, Zé. Gente, muito obrigada aí por todo mundo que compareceu, que está aqui presente. Ai, gente. Quem tá com levantado aí, ó? Eu, Sami. Oi, Ana, você tá aqui? Deixa eu levar aí pra você olhar na câmera quando falar com eles. Oi, gente! Gente, eu tô muito chique, ó. Tem até microfone, ó. Eu tô me sentindo Silvio Santos com isso aqui, assim, ó. Gente, um beijo pra Unificada. Tem gente da Unificada aqui presencialmente, ó, gente. Cadê? Onde que vira essa câmera? Eu não sei como é que vira. Aqui. Ó lá, ó. Gente da Unificada, levanta a mão, hein? Tagarela, levanta a mão! Malcriada, levanta a mão! Mecânica, levanta a mão. Venenosa. Mafiosa. Med. Ah, tá. Amiga, eu acho que eu não sei. Madrasta. Gente, tá vendo, ó? E a Liga de Eventos, tá vendo aqui, ó? E a Liga de Eventos faz tudo, né, gente? Gente, achei que... gente, olha... Eu não posso falar, tá ao vivo. Peraí. Gente, é pena BCE, tá, gente? É, porque eu não posso falar que tá gravando. Acho que o meu amigo Gabriel Rezendecas tá gravando. Fernanda tá aqui. Oi, Fernanda. Gente, o Teles tá aqui. Pirei. Caramba. Pode falar. É o Teles e o Sami tá falando aí, ó. Quer falar. Ô, pirei que você veio. Amei. Oi, Letícia, tudo bom? Gente, o pessoal da FAB tá aqui também, ó, no online. Olha isso.
Sim, lógico, né? Tô de verde aqui, ó. Valeu, gente. Muito obrigada. Aí chega aqui o professor e fala assim, nota 6. 6 é 10, hein? 6 é 10. 6 é 10. Olha aí, ó, Vila Brasília, Setor dos Afonsos, Anápolis, tá o Sami e o Ítalo de Anápolis, hein? Crimeia Oeste, Jardim Nova Era, ó o Cirino. Cirino apareceu, hein? Goiânia 2, Senador Canedo. Vila Nova. Um beijo pra região noroeste. Que ódio, velho. Olha só, região do Edéia também, Umas, Urias. Aí, ó, tá vendo? Um beijo pro Dourado também. Tá vendo? Olha, a Ana Letícia do Acre. Gente, tem gente do Acre aqui também. Ó. Conexão. Amigo, pra ir pra lá, tem que passar por Brasília, não vai direto, né? Conexão Brasília-Acre. Goiânia, Brasília-Acre. Gente, agora bora pro Moema, tá? Eu vou tirar print disso aí, ó. Você falou ontem que você não queria ir pro Moema. Você não queria descanso, paz, sossego? Tô vendo. Ou são tantos que eu não consigo nem dizer aqui agora. Ó, tô vendendo ingresso de amanhã. Tô vendendo ingresso. Não sei, deixa eu abrir minha Tears aqui, ó. Ó, tardezinha comigo, hein? Ingresso tardezinha comigo. Deixa eu ver aqui, ó. Oi? Pode pedir escala já? Ó, chegou, voltou, gente, ó. Professor, 25 pessoas no online, hein? Ó, é uma sala de aula. Bom, vou fazer a leitura da arte, então. A arte de defesa do trabalho de conclusão de curso, né? Aos 18 dias do mês de agosto do ano de 2023, iniciou-se a sessão pública de defesa do trabalho de conclusão de curso, TCC, titulado Campo Conectado, curso como documento ambiente, de autoria de Giovanni Olavo de Lima, do curso de Relações Públicas, da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Os trabalhos foram instalados pelo professor Tiago Franco, da FIC da UFG, com a participação dos demais membros da banca, examinadora, a professora doutora Mariana Graveiro Alves, da FIC da UFG. Após a apresentação, a nota examinadora realizou a avaliação do estudante. Posteriormente, de forma reservada, a banca examinadora abriu no final de nota 10. Tendo sido, então, a ser considerado aprovado. Proclamados os resultados, os trabalhos foram encerrados, para mostrar a evolução presidente Tiago, que a professora Maria da assinatura, e também tem um termo de licença de autorização. A gente acha que o trabalho deve ir para certo? Mas precisa fazer essas correções, então pede aqui para a professora Mariana. Lembrando que segunda-feira eu faço uma viagem para o Amazonas e volto para a 31. E o congresso não vai
Então, parabéns, Giovana. Giovana foi uma ciência muito aplicada, né? Nós tivemos alguns pedais, mas normal, nada fora da curva. Você tem muito talento, né? Acho que vale a pena investir nesse talento. É uma boa docente, que faço curado, conversa bem, para crianças e médicos. Então, vale a pena você pensar na pós-graduação, na outra mesmo que então, estou esperando vocês duas, né? Mestrado, pensar, para a gente dar continuidade nesse respiro, descansar, né? Mas vale a pena pensar em trabalhos que trazem temas diferentes, que fazem diferença na vida. Obrigada. Muito obrigada, pessoal, que veio aqui de agradecimento. Muito obrigada, professor Thiago, por todo esse tempo que você disponibilizou comigo, me orientando, assim. Acho que não tinha ninguém além de vocês, sabe? E eu acho que foi tudo certo. A gente não se conhecia antes das orientações. Eu tive muito receio por a gente não se conhecer, mas eu sou muito grata, muito feliz por ter sido sua orientada. E se fosse de novo, eu teria sido sua orientada de novo. Então, muito obrigada por tudo, tá? Professora Marina, muito obrigada por tudo. Peguei uma matéria com você no semestre passado, quando a gente se conheceu, e quando surgiu a oportunidade de chamá-la, eu fiquei super feliz, porque eu acho que tinha muito sentido você estar aqui com a gente. Então, muito obrigada pela oportunidade. Agradeço, parabéns. Obrigada. Obrigada, pessoal. É isso. Um beijo para quem tá de casa, ó. Tchau. Pode sair? Pode. Continua.